Olá, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que esse estudo possa chegar no momento bom da sua vida, tá bom? Se você não está bem, está angustiado, que você receba a paz de Jesus em nome dele mesmo, o nosso Salvador. Irmãos, seguindo o nosso circuito bíblico, nós estamos na semana 5, tá bom? Semana 5 do nosso circuito bíblico, estamos lendo a Bíblia em família, né? A igreja está lendo a Bíblia junta. Pegamos os 4 evangelhos de Jesus e organizamos em ordem cronológica. Todos os capítulos misturamos para ter uma grande narrativa sobre a vida de Jesus. Você encontra esse circuito bíblico no site da igreja. Aqui no YouTube, aqui na descrição do vídeo, tem o link para o site. Lá no site você pega o circuito, aí você pode imprimir ou você pode deixá-lo salvo no seu celular para você ir dando um check, tá bom? Semana 5 do circuito bíblico. Nós já vimos como é a ordem cronológica desde o nascimento de Jesus, batizado, Jesus no deserto, e agora nós vamos estudar sobre o primeiro milagre de Jesus, capítulo 2 do Evangelho de João. Então te convido a ler a Bíblia junto comigo, capítulo 2 de João, famoso milagre onde Jesus transforma água em vinho. Diz assim, João 2, 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com a água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha que interessante. Jesus está no comecinho do ministério dele. Ele volta, ele foi batizado no Jordão, na Judéia, lá mais ou menos no meio para o sul de Israel. Aí ele subiu, voltou para Caná da Galileia, ao norte. Voltou para a terra natal, entre aspas, né? Terra natal não, né? Terra onde ele morava. E ele está nessa festa de casamento. Aí João, ao final do relato, João diz assim: Este foi o primeiro milagre de Jesus. Assim revelou a sua glória e os discípulos creram. Olha que interessante. Nós vamos ler de novo o texto, mas só para ficar marcado isso. Os discípulos estavam seguindo Jesus como um mestre. Claro, João Batista já tinha apontado para Jesus, nós vimos semana passada que João Batista tinha falado: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eles estavam seguindo um homem, entre aspas, né? Mas aos olhos deles não era entre aspas, era um homem. Jesus, um homem. Só que agora Jesus, o homem, mostrou a sua glória. Ele fez o primeiro milagre. Aí os discípulos, opa, ele é diferente. Vamos ler de novo, prestando atenção no texto. No terceiro dia, contando provavelmente a partir da experiência anterior aqui, do versículo anterior, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, Jesus também tinha sido convidado. Então, esse é o cenário, um casamento. A mãe de Jesus está ali, pelo menos, e os discípulos estavam ali com Jesus, todos foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Primeira coisa. O que Jesus tem a ver com isso? O texto deixa claro que Jesus era um convidado.
Acabou o vinho da festa. O que Jesus tem a ver com isso? A mãe dele fala assim, Jesus, ou meu filho, acabou o vinho. Aí Jesus fala, verso 4. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? Ele repreende a mãe dele, né? A minha hora ainda não chegou. Olha que interessante isso. É muito interessante isso. Porque primeiro ele fala que temos nós em comum. Ué, como que temos nós em comum? Mãe e filho. Mas aqui eu acredito que era Deus o Pai falando. Que temos nós em comum? A minha hora não chegou. Muito interessante essa resposta. Dá para a gente ficar pensando sobre ela, filosofando até. A minha hora não chegou do quê? De se revelar como Messias? De se revelar como Deus? Né? Como Deus? Agora, que interessante. A minha hora não chegou é uma resposta que pressupõe uma pergunta, ou pressupõe um entendimento da Maria, que seria, quando ele fizer um milagre, ele vai se revelar como Deus, ou como filho de Deus, né? Você não acha interessante isso? Maria está atenta aos momentos da vida de Jesus. E ela fala assim, acabou o vinho. Como que falando, vai, revele-se, vai, mostra a sua glória. Porque não faz sentido esse comentário de Maria, acabou o vinho da festa, mas eu sou só um convidado da festa. Mas aí a resposta de Jesus nos mostra que tinha um sentido o que Maria estava falando. Continuemos. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhe mandar. Então entenda aqui esse bate-papo. A mãe fala para o filho, filho, acabou o vinho. Aí o filho fala para a mãe, o que eu tenho a ver com a senhora nesse momento? A minha hora ainda não chegou. Aí a Maria ouve essa resposta, não fala nada, pelo menos o texto não relata. Ela vai nos funcionários da festa, os funcionários do buffet, e fala assim, ó, tá vendo aquele cara? O nome dele é Jesus. Faça tudo que ele mandar. Que mulher de fé é essa? No espírito dela, ela sabia que aquele era o dia da revelação de Jesus como poderoso. Uau, é uma sintonia muito grande com o Pai. Maria, falando de Maria. 6. Ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Então, isso aqui é uma coisa interessante da gente notar. Lembra que eu já falei aqui, não existe palavra solta na Bíblia, tudo tem um porquê. Então, João faz questão de relatar que os potes que tinham ali de pedra, né, recipientes de água, eles eram usados para purificações cerimoniais. Não era para guardar água para beber, não era para guardar água para cozinhar, era para purificações cerimoniais. O que seria uma purificação cerimonial hoje, nos dias de hoje, nós, igreja? Batismo. Seria a correlação. Eram para as purificações cerimoniais, quando o judeu lavava as mãos, passava água no rosto, para fazer algo religioso, algo cerimonial. Então perceba, vai pegando as minúcias, né, as particularidades do texto. Jesus transformou em vinho uma água que era uma água cerimonial, usada para cerimônias religiosas. Religião e graça. Já começo a dar a primeira dica. Jesus veio transformar as coisas. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. Então, perceba o domínio sobre a situação. Jesus poderia ter transformado qualquer outro líquido, Jesus poderia ter utilizado qualquer outro recipiente. Jesus fala, encha aqueles potes com água. Então lhes disse, aí encheu o pote, João não fala mais nada, não fala se Jesus orou, não fala nada.
enche os potes com água, agora leva a água para o responsável pela festa provar. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. Então, encheu, agora leva para ele. Eles assim fizeram. Então, os serviçais, os funcionários do buffet, que estavam obedecendo Jesus, por que eles estavam obedecendo Jesus? Porque eles eram crentes? Não, porque Maria tinha falado, obedeça tudo o que ele fizer, que hoje é o dia. Que lindo isso. Eles assim fizeram, e levaram, né, a bebida, a água para o encarregado. 9. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Primeira indicação que a gente tem aqui, que a água foi transformada em vinho. Ele provou a água que foi transformada em vinho. Logo, ele provou o vinho, né? Provou o vinho e chamou o noivo. Porque ele não sabia que tinha acontecido o milagre. Só os serviçais sabiam, só os funcionários sabiam. Ele não. Ele provou e falou, uau, que vinho maravilhoso é esse? E aí ele chamou o noivo, que não está sabendo de nada que está acontecendo. Não estava sabendo que tinha acabado o vinho, não estava sabendo de nada. Pelo menos a gente não tem essa informação aqui. E falou para o noivo, todos servem primeiro o melhor vinho. Então, o costume geral de uma festa de casamento, aqui, é sirva as melhores coisas primeiro. Porque se tiver muito cheia a festa e acabar o vinho bom, o pessoal já vai estar meio high, meio alto. Lá em São Paulo a gente falava de fogo. Está meio de fogo, você já está assim para lá, de Bagdá. Tem várias expressões, né? Então você está de piripaque, e aí você vai tomar o vinho ruim, já era, você não vai mais saber. Você não vai mais perceber. Porque o vinho bom é servido primeiro, enquanto você está são. Depois, você não está mais são, serve o vinho ruim. É isso que ele está falando aqui. Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Isso é uma afirmação. Mas você guardou o melhor para o final. Mas você guardou o melhor até agora. Opa! Era uma festa de casamento. Provavelmente tinha vinho muito bom na festa. Não era uma festa qualquer. Era um casamento judeu. E o responsável pela festa diz que o vinho novo é melhor. Que o vinho de agora, daquele momento, era melhor do que o vinho que foi servido antes. Uau! Então, o que a gente pode tirar de ensinamento aqui? Primeiro, o vinho novo é melhor. O novo de Deus é melhor. O que Deus está fazendo hoje é melhor do que o que Deus fez ontem, porque o que Deus fez ontem foi bom para ontem. O novo é melhor. O vinho novo é melhor. Desde que esse novo seja um novo que nasceu de uma transformação de Jesus. Então, aqui, irmãos, num simples, entre aspas, tá? Num simples milagre, Jesus mostra a sua glória. Por quê? Pensa comigo. Irmãos, a gente tem a Bíblia toda na mão. A gente sabe que Jesus curou cegos. Jesus curou leprosos. Jesus curou coxos, né, paralíticos. Jesus fez cego ver, já falei. Jesus libertou pessoas. Jesus ressuscitou pessoas, irmãos. Jesus parou o mar, parou a tempestade. Ele fez muitos milagres, mas ele começou com um milagre, simples milagre, onde ele transformava água em vinho. Alguma coisa tem de importante nesse milagre, não é possível. Por que ele não começou ressuscitando uma pessoa, irmão? Porque ele ressuscitou transformando, porque ele começou transformando água em vinhos, porque tem uma informação aí. Qual é a informação? Uma passagem de natureza. Tá vendo aquele recipiente, como é que chama aqui? Aquele pote de pedra que eles usam para se banhar em cerimônias religiosas? Pega aquele pote, traz aqui que eu vou transformar em vinho a água. Jesus transformou a religião em algo gostoso de se usufruir dela. Jesus pegou itens religiosos e aperfeiçoou-os, melhorou-os e fez com que eles fossem degustáveis por nós. Ou seja, quando é gostoso, desejáveis. Então, em Jesus, ele começa falando para os que lá estavam. Por isso, João fala, esse foi o primeiro milagre, ele mostrou sua glória e os discípulos creram nele. Ele começa falando assim, a partir de hoje haverá uma passagem de fase.
nós passaremos de fase. Não coincidentemente, você volta para Moisés no passado, porque Moisés é um tipo de Jesus. Você volta para Moisés no passado e a primeira praga do Egito é coloca o cajado no rio e o rio, que é a água, vai se transformar em cor de sangue. Mesma coisa. Mesma coisa. O rio que é vivo, a religião, a lei veio por Moisés. O que nós chamamos de religião, Deus deu para Moisés. Moisés simboliza a lei. Moisés, um santo homem de Deus. Moisés simboliza a lei. Moisés, foi Arão, né? Mas junto com Moisés. Põe o cajado no rio. O rio é vivo. E o rio ficou o quê? Morto. A lei veio mostrar o pecado. Olha que lindo isso, Romanos. A lei veio mostrar o pecado e mostrar que nós estamos mortos. Aí vem Jesus e pega a água, e a água da religião, que é a lei e a religião é a mesma coisa. Jesus pega a água da religião e transforma em algo gostoso de se beber, gostoso de se viver. Então, em Jesus, ele fala assim: aquilo que era vivo, Arão e Moisés colocaram um cajado e ficou morto, eu pego e transformo em vivo de novo para vocês. Então a gente tem uma dicotomia aqui em Jesus, entre passado e presente, entre água e vinho, entre lei e graça. O que mais que eu anotei aqui? Entre velha natureza e novo nascimento. Então, Deus havia guardado o melhor até aquele momento. Quem é o melhor? Jesus Cristo. O mistério foi revelado. Tudo que Moisés fez, tudo que Elias fez, tudo que os grandes homens de Deus fizeram, chegou em Jesus. Aí João Batista aponta para Jesus e fala: esse é o Cordeiro de Deus. Aí as pessoas começam a seguir Jesus. Aí nessa festa, Jesus pega a água do batismo, entre aspas, a água cerimonial, está escrito aqui, que ele pega a água que o povo usava para se lavar cerimonialmente. Ele pega um negócio da religião, um negócio que é santo, é separado. O que é para ser usado na religião é para ser usado só na religião. Jesus pega aquilo que é da religião, morto, que não tem vida, e transforma em algo gostoso. E aí os discípulos olham aquilo e creem que ele é o Messias. Porque só o Messias, só Jesus consegue transformar o que está morto na religião em algo gostoso de se viver. Só Jesus consegue pegar práticas e rituais ou práticas ritualísticas que muitas vezes você nem sabe porque você repete. Só Jesus pega aquilo que era um sacrifício e era difícil de fazer, difícil de degustar, difícil de viver, difícil de obedecer. Só Jesus pega aquilo e transforma em algo gostoso e prazeroso de se beber. Se você tentar viver a Bíblia sem Jesus, se você tentar viver a igreja batista sem Jesus, se você tentar viver a igreja dos crentes sem Jesus, irmãos, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai ser sempre algo sem gosto. Vai ser sempre algo vazio de significado. Eu faço porque eu faço. Eu faço porque tem que fazer. Eu faço para eu me sentir bem na segunda-feira. Tem que ter Jesus. A sua experiência de casamento, de se casar com Deus, entre aspas, a sua experiência tem que ser embebida de Jesus. Tem que ser encharcada de Jesus. Porque o vinho novo é melhor. O melhor é o que Jesus está fazendo hoje. Repito, o que Jesus fez ontem foi bom para ontem. O que Jesus fez domingo passado foi bom para domingo passado. Hoje, Jesus tem um vinho novo. E você precisa estar perto dele, como os discípulos estavam. Como Maria estava observando e falou para os serviçais: ó, façam tudo o que ele falar. E você abre. Maria some do texto, mas você acha que ela não ficou vendo tudo? Vendo tudo acontecer? E aí João termina falando assim. João termina e fala: revelou assim a sua glória.
e os discípulos creram nele. Jesus veio transformar a religião, veio aperfeiçoar, não veio mudar, não veio anular, não veio jogar fora, nada disso. O plano de Deus não passa. Então foi Deus que criou a lei e foi Deus que aperfeiçoou a lei de Jesus. Em Jesus, Jesus veio transformar sua experiência religiosa em algo vivo. Vinho é vida, biblicamente dizendo. Jesus veio transformar as águas da purificação, a sua experiência religiosa em algo vivo. Aproveite isso. Ande do lado de Jesus e perceba que tudo que ele toca se transforma. Tudo que ele, por onde ele passa, as coisas que estavam mortas, as pernas que estavam mortas, os ouvidos que estavam tampados, os olhos que estavam fechados, tudo passa a ter vida. E aí você vai sendo impactado pelaquela glória, e aí você passa a crer. Eu não estou falando de milagres do lado de fora, eu estou falando de milagres do lado de dentro. A experiência religiosa tem que ser algo prazeroso para você. Não vai ser prazeroso a vida toda, mas o vinho novo é melhor. Vai ser prazeroso. Vai ser gostoso. Por quê? Por causa da motivação do seu coração. Porque você foi transformado, aperfeiçoado em Jesus. E aí você vai se relacionar com o mundo como quem já viu a glória dele e como quem creu nele. E como quem bebeu o vinho novo. E aí você vai ser como o gerente da festa, que chega para as pessoas e fala: todo mundo serve o vinho melhor primeiro, mas você tem a chance. Estou parafraseando agora e colocando as minhas palavras. Você vai chegar para o seu amigo e falar assim: supostamente o mundo oferece coisas muito legais e muito gostosas e muito prazerosas, mas eu vim aqui te oferecer o vinho novo de Deus. Porque Deus tem o melhor para você hoje, desde que você esteja na festa com Ele, você esteja como Maria, atenta às coisas dele, e que você esteja como os discípulos ao lado dele, vendo toda a movimentação e vendo que o gerente da festa provou o vinho novo e falou que o vinho novo era melhor que o outro, mas aquilo que ele provou eram águas que estavam em potes dedicados à religião. E aí, abriu a cabeça dos discípulos. A glória do Pai foi revelada no Filho. E aí você vai ter vinho novo para entregar para as pessoas. E as pessoas vão querer se relacionar com você e não vão entender como quem não entende a felicidade de quem está em uma festa. Quem passa na porta da festa não entende porque que as pessoas estão curtindo lá dentro, porque não sabe o que está acontecendo. É assim que as pessoas vão se relacionar com você, não vão entender porque você tem a paz que transcende todo entendimento, segundo a Bíblia, porque você está feliz, ou se não feliz, pelo menos calmo, satisfeito em meio ao caos, eles não vão entender. E aí quando eles perguntarem, você fala: é porque eu bebi o vinho novo de Deus. E o vinho novo de Deus está disponível a você também. Você vai falar isso para o seu amigo. Usufrua do vinho novo de Deus. Aí eu convido você que está me ouvindo, não mais o terceiro, eu convido você que está me ouvindo a beber o vinho novo de Deus. Relacione-se com Jesus. Peça para que Jesus transforme a sua experiência religiosa e que deixe de ser algo difícil, sacrificial, duro, sem vida, sem sorriso, sem alegria. Que deixe de ser esse negócio de que eu estou pagando preço, de que eu estou fazendo pelos outros. Não, que deixe de ser isso e passe a ser uma festa de casamento, onde as pessoas estão alegres, felizes, como se não existisse nada lá fora. Não é um escapismo, não é uma ilusão de uma vida que não é real. Nada disso. A vida real está lá e nós vamos enfrentá-la como pessoas que estão felizes, satisfeitas e completas em Jesus, porque vimos Ele transformar água em vinho. E o vinho novo é melhor. Que Deus te abençoe, que você possa usufruir dessa relação com Jesus. É isso que eu oro, peço a Deus agora: Pai, abençoe os meus irmãos, para que eles possam experimentar essa novidade de vida, que é
andar ao lado de Jesus. Eu te convido, ande você junto comigo, ao lado do Mestre. Tchau, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.